A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 10 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é a seguinte pergunta: existem anjos e demônios? Então, nesta lição nós estudaremos sobre duas matérias da teologia sistemática: angelologia, que é o estudo acerca dos anjos, e demonologia, que é o estudo sobre Satanás e seus demônios. Vamos utilizar as Escrituras Sagradas para nos guiar, lembrando que Deus deve ser o alvo maior da nossa atenção, devoção e conhecimento. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu, conforme podemos encontrar em Hebreus, capítulo 12, versículo 22. E também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Como criaturas, não são autônomos e nem independentes. Não agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação deles é o céu e eles veem sempre a face do Pai, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 10. Então, eles não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 6, encontramos que a mulher de Zorá, chamada Manoá, do clã da tribo de Dan, era estéril e que certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse que ela engravidaria e daria à luz a um filho. Isto se cumpriu e o nome do menino foi Sansão, uma história bem conhecida nossa. Podemos também citar como exemplo, tem vários exemplos, mas mais um exemplo aqui, de manifestação angelofânica, a passagem bíblica que se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 2, onde a palavra de Deus nos diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Cabe dizer aqui também que os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. Isso podemos encontrar em Marcos capítulo 12, versículo 25, e Lucas capítulo 20, versículo 36. O nosso texto bíblico encontra-se em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, onde a palavra de Deus nos diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são seres celestiais criados por Deus, e eles ministram a favor dos crentes, protegendo-os, especialmente quando esse socorro é necessário para a proclamação do Evangelho. Em Atos capítulo 5, do versículo 19 e 20, encontramos que o anjo do Senhor, durante a noite, abriu as portas do cárcere onde os apóstolos estavam presos, Eles foram presos por pregar o Evangelho, e o anjo do Senhor os libertou da prisão. Conforme consta também na nossa declaração de fé, esses seres angelicais executam as obras de Deus tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes quando estes desobedecem a Deus. Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras, como o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e a Maria sobre o nascimento do Senhor Jesus. Então, esses mensageiros celestiais assistiram os apóstolos Pedro e Paulo e o próprio Senhor Jesus. Foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus e estiveram presentes na sua ascensão. A Bíblia mostra diversas vezes os anjos socorrendo os servos e servas de Deus e em suas lutas e dificuldades. Embora magníficos em poder, os anjos não devem nem podem ser adorados. Sua missão
é exaltar a Deus e trabalhar em prol dos que hão de herdar a vida eterna. Então, embora poderosos em obras, não podem os anjos ser adorados. Eles são criaturas de Deus, são nossos conservos e também comprometidos com a glória de Deus. Então, os anjos não devem ser objetos de nosso culto, pois os anjos são criaturas de Deus. Somente o Criador é digno de toda a honra, de todo louvor e toda a glória, sendo os anjos criaturas, né? Encontramos em Salmo 33, versículo 6. Então, eles têm como missão louvar a Deus. Os anjos são nossos conservos, né, conforme falamos, sendo eles criados por Deus, consideram-se nossos conservos. Podemos encontrar isso também em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Os anjos são comprometidos com a glória de Deus. Esta é a recomendação dos anjos. Adora a Deus, conforme podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 9. Então encontramos na palavra de Deus que cometem erro, portanto, aqueles que, menosprezando o Criador de todas as coisas, buscam adorar a criatura. Essa passagem podemos ver lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Então, no livro de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Orton, encontramos que, embora os anjos sejam enviados para nos servir, o seu serviço é primariamente ajuda, alívio e apoio espirituais. Pode também incluir gestos tangíveis de amor. Então, o verbo correspondente foi empregado quando os anjos cuidaram de Jesus de modo sobrenatural depois de Satanás o haver tentado, conforme Mateus capítulo 4, versículo 11. Outros exemplos incluem os anjos diante do túmulo, que podemos encontrar em Mateus capítulo 28, do versículo 2 ao 7, e o livramento dos apóstolos pelos anjos, que citamos anteriormente, que podemos encontrar em Atos capítulo 5, do versículo 18 até o 20. Um anjo também deu orientação a Filipe, porque Deus viu a fé e o desejo do eunuco etíope e queria que este se tornasse herdeiro da salvação, conforme podemos encontrar em Atos capítulo 8, versículo 26. Foi também um anjo que levou a mensagem de Deus a Cornélio, para que este fosse salvo, conforme Atos capítulo 10, do versículo 3 até o 6. Então, tais intervenções são ministérios da providência de Deus. Em nenhum caso, porém, há evidência de que os crentes tenham exigido a ajuda dos anjos ou prescrito qualquer mandamento a eles. Somente Deus tem poder para prescrever o que os anjos devem ou não fazer. Angelologia é a doutrina, o ensino, Doutrina significa ensino, que estuda a natureza, o caráter e a missão dos anjos, conforme as Escrituras. Anjo significa mensageiro ou representante. Os anjos foram criados por Deus. Em Salmo 148, verso 5, encontramos que o Senhor ordenou e eles foram criados. Os anjos são imortais, conforme podemos encontrar em Lucas capítulo 5, versículo 35 e 36. Eles são perpétuos, isto é, a sua existência nunca tem fim. No entanto, não são eternos como Deus, pois tiveram um princípio, foram criados por Deus. Os anjos cumprem a vontade de Deus, conforme nosso texto bíblico, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor da carta aos Hebreus declara que os anjos são espíritos ministradores, isto é, espíritos que servem a Deus. Então os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, conforme podemos encontrar em Lucas capítulo 15, versículo 10 e em Mateus capítulo 16, versículo 27,
encontramos que os anjos compõem o exército de Cristo. São seres espirituais, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eles não se reproduzem, conforme Lucas, capítulo 20, do versículo 34 até o 36. Anjo não é uma raça. Há uma diferença fundamental na criação dos anjos. A raça humana e os animais foram criados com a capacidade de se reproduzir. A humanidade descende de um único casal, Adão e Eva. Com o advento do dilúvio, Deus recompôs a população da terra com 8 pessoas, um par de cada animal imundo e 7 pares de cada animal limpo, conforme podemos encontrar em Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Já os anjos, eles foram criados todos de uma só vez, em número definitivo, conforme podemos encontrar em Salmos 148, verso 5. Então, o salmista, ao falar sobre a origem dos anjos, diz que foram criados segundo a palavra de Deus. E pelo que tudo indica, eles foram criados antes da formação dos céus e da terra, conforme Salmos 33, verso 6. Eles foram criados para adorar a Deus. Os anjos são dotados de inteligência, conforme 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20. Demonstram emoções e possuem vontade própria, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual. Os anjos são obedientes, conforme Salmos 103, verso 20. São reverentes, conforme Hebreus, capítulo 1, verso 6. São sábios, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. São mansos, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, e são poderosos, conforme Salmos 103, verso 20. São santos, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, e são numerosos, conforme podemos encontrar em Daniel, capítulo 7, versículo 10. São também imortais, Lucas, capítulo 20, versículo 36. O pastor Billy Graham disse que os anjos são agentes secretos de Deus, cumprem as suas ordens e adoram a sua majestade. Ao olharmos o texto sagrado, vemos a atuação desses seres angelicais de Gênesis a Apocalipse, do início ao final dos textos bíblicos. Então, no Antigo Testamento, eles visitaram Abraão, Ló, Jacó e Daniel, deram assistência ao povo de Israel na peregrinação rumo à Terra Prometida. Eles também atuaram na época dos juízes. Já no Novo Testamento, anunciaram o nascimento de Jesus, estiveram presentes no seu ministério e o acompanharão na sua segunda vinda. Então, os anjos cumprem as ordens de Deus, a quem os enviou. O escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos cristãos, conforme lemos nosso texto bíblico, comentamos também anteriormente, que encontramos essa passagem em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos, além de glorificarem e executarem os desígnios de Deus, também se alegram quando um pecador se arrepende. Eles servem como exemplo de obediência e adoração para nós, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Agora, quanto ao diabo e seus demônios, Deus não criou os demônios e nem tampouco Satanás. Segundo a Bíblia, o Senhor criou anjos, e todos essencialmente bons, os quais tinham por finalidade honrá-lo, glorificá-lo e cumprir os seus desígnios. Entretanto, a partir de um ato consciente e livre, o orgulho de Lúcifer, o orgulhoso Lúcifer, desejou ser como o Altíssimo, conforme podemos encontrar em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o 15, e Ezequiel 28, do versículo 11 até o 19. Então,
Após esse ato, né, ele e a terça parte dos seus anjos se uniram em rebelião a Deus. Então o Altíssimo os expulsou do céu. Então essa passagem podemos encontrar em João, capítulo 8, versículo 44, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Então eles foram condenados para sempre ao inferno. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Conforme podemos encontrar em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então, enquanto isto não acontece, ele engana, escraviza, rouba, destrói e se opõe a Deus e a sua criatura. Satanás tem vários nomes. Ele é conhecido como diabo, enganador, antiga serpente, inimigo, adversário, tentador, Deus desse século, príncipe da potestade do ar, dragão, maligno, pai da mentira. Conforme a Bíblia, Satanás é um ser presunçoso. Nós podemos encontrar isso em Mateus, capítulo 4, versículo 4 e 5. Ele é orgulhoso, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Maligno, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 19. Enganador, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 11. Mentiroso, conforme João, capítulo 8, versículo 44. Opositor ao Evangelho, conforme Mateus, capítulo 13, versículo 19. E mestre em disfarces, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Para concluir a nossa lição, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Embora na maioria das vezes os anjos não sejam vistos por nós, eles estão sempre presentes, cumprindo as ordens do Criador e nos guardando. Então, não devemos, em hipótese alguma, adorá-los, ordená-los ou cultuá-los, certo? Pois, como nós, né, como vimos aqui, eles são criaturas de Deus, então são nossos conservos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.